Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Eu quero compartilhar com os amados, nesta noite de quarta-feira, uma palavra contida no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículos 12 e 13. Por enquanto você deixa a sua Bíblia aberta neste capítulo e no decorrer desta mensagem nós vamos ler alguns versículos referentes a Êxodo capítulo 12. Amados, uma pergunta que nós queremos fazer nesta noite é a seguinte: por que Deus derramou, por que o Senhor jogou sobre o Egito as 10 pragas? Nós poderíamos dizer concretamente que o motivo foi o de trazer para o povo de Israel a liberdade que esse povo tanto almejava na sua vida. O povo de Israel estava há 430 anos servindo como escravo a Faraó na terra do Egito. Mas, por outro lado, nós também podemos dizer que o Senhor derramou aquelas 10 pragas para demonstrar o seu poder, demonstrar a sua supremacia sobre os deuses que os egípcios adoravam. Os egípcios eram politeístas e adoravam diversos deuses, centenas de deuses. Portanto, o Senhor, ele procurou mostrar para aquele povo que o verdadeiro Deus era ele, o Deus de todo o poder, o Deus de toda a graça, o Deus todo-poderoso, o Deus de majestade, o Senhor dos exércitos. Ele era e ele é o verdadeiro Deus. E isso, trazendo para os nossos tempos, irmãos, continua sendo verdade. Nós não podemos deixar que relativizem o poder do nosso Deus nesses tempos em que nós estamos vivendo. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje, e ele será eternamente, como nos diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus é o Deus Supremo, é aquele que exerce todo o domínio sobre a face da terra, nas regiões celestes, sobre toda a potestade e todo o principado. Nosso Deus, ele continua operando maravilhas, ele continua operando milagres, curando e abençoando o seu povo e todo aquele que se chega a ele. Ele não despreza, mas pelo contrário, ele abençoa, ele liberta, ele salva. Eu gostaria também, amados, de colocar para vocês algumas situações que aconteceram quando das pragas ali na terra do Egito. A Bíblia ela fala para nós que a partir da 8ª praga houve uma característica muito importante com relação a essa operação de Deus naquele país. A 8ª praga foi a praga de gafanhoto, a 9ª praga, trevas, e a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios. E nessas 3 pragas que aconteceram, houveram trevas ali sobre aquele país. A 8ª praga, o envio dos gafanhotos, fez com que a terra do Egito escurecesse, devido à grande quantidade de gafanhotos que chegaram até aquela terra e que consumiram todo o fruto, toda a produção agrícola daquele país. Trevas densas também aconteceram com a 9ª praga. As trevas eram tão fortes, tão grandes, que, de acordo com a Bíblia, as pessoas poderiam até apalpar, tocar naquelas trevas devido à densidade com que elas foram derramadas ali naquela terra, no meio daquela nação.
E quando nós falamos em trevas, irmãos, nós nos lembramos da nossa Terra, do nosso planeta. O planeta Terra, ele também vive, né, essa situação de trevas, trevas espirituais. Como lá no Egito houve um grande tempo de trevas, nós estamos vivendo um tempo de trevas no nosso país, no Brasil, e também na Europa, na Ásia, na América. As pessoas simplesmente têm rejeitado a luz que é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela fala no capítulo 8, versículo 12, do Evangelho de São João. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o que nós vemos hoje são as pessoas simplesmente se afastando de Deus, negando Deus e dizendo que Deus não existe, né? Dizendo que Deus é um mito, que Deus é uma invenção dos homens. E essas trevas, elas vão se avolumando, elas vão crescendo cada vez mais no coração dos seres humanos. Essa pandemia que está acontecendo no planeta Terra hoje é consequência disso, consequência do afastamento de Deus por parte dos seres humanos. Portanto, nós conclamamos as pessoas a se aproximarem de Jesus, né? A se juntarem ao Senhor, andarem lado a lado com Ele para que sejam iluminadas, para que sejam abençoadas. Também, queridos, um outro acontecimento que se deu ali no Egito, de acordo com estudos que foram feitos, né, nesses últimos tempos, esses estudiosos dizem o seguinte, que houve um espaço muito grande entre a oitava e nona pragas até a chegada da 10ª praga. Mais ou menos um ano se passou. E por que Deus esperou tanto tempo? Um ano, 365 dias, para poder derramar sobre o Egito a 10ª praga, já que o seu povo estava ali sofrendo, gemendo devido àquela escravidão terrível que o povo de Israel estava sofrendo. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, é um Deus longânimo. O nosso Deus é um Deus cheio de graça. E Ele não quer de forma nenhuma o mal para as suas criaturas. Deus não quer de forma nenhuma agir com maldade. Deus não quer de forma nenhuma derramar pragas e fazer com que o mal se suceda na vida dos seres humanos. O que o Senhor quer é abençoar. O que o Senhor quer é perdoar. Portanto, esse interlúdio que aconteceu entre oitava e nona praga, da 10ª praga, foi uma forma de o Senhor mostrar para os egípcios que eles precisavam refletir. Eles precisavam refletir, eles precisavam pensar em tudo o que havia acontecido ali naquele país. A destruição quase que total do Egito. Uma terra bela, uma terra maravilhosa, um país maravilhoso, com um povo maravilhoso, mas que era um povo idólatra, era um povo totalmente alheio à existência de um Deus verdadeiro. Portanto, o Senhor lhe disse: olha, eu vou retardar a derradeira praga para que Faraó e os seus comandantes e os seus oficiais possam refletir a respeito de tudo o que aconteceu até agora, para que eles possam pensar que algo pior poderá acontecer a eles. E é dessa forma que Deus age, irmãos. É dessa maneira que o Senhor age, dando tempo para nós. Existe uma música que nós cantávamos, e nós cantamos ainda hoje: Senhor, dai tempo para mim, para que eu possa ocupar a minha vida contigo. Deus, Ele nos dá tempo para que a gente reflita, para que a gente possa pesar os prós e os contras de como está a nossa vida diante
do Senhor, de como nós estamos vivendo a nossa vida, se é em obediência, se é em temor a Deus, ou se nós estamos fazendo aquilo que dá na nossa cabeça, um monte de tolices, vivendo sem juízo. Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Povo de Deus, nós precisamos refletir sobre isso. Essa praga, esse coronavírus, essa Covid-19 que está acontecendo, não é por acaso. Não é por acaso que está acontecendo, mas é mais uma vez o juízo de Deus mostrando para o ser humano que ele precisa refletir, que ele precisa chegar a uma conclusão, e a conclusão é de que sem Deus nós nada somos neste mundo. Sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum. E foi o que aconteceu, queridos, com os egípcios. Eles não quiseram refletir, eles não quiseram pensar, eles não quiseram provar os pós e os contras, eles não levaram em consideração a destruição causada pelas outras pragas. Eles continuaram no mesmo pensamento, rebeldes, desobedientes, revoltados contra o Senhor dos Exércitos. E por isso, o que aconteceu? O Senhor resolveu enviar a 10ª praga. E a 10ª praga foi verdadeiramente o ápice da operação de Deus ali naquele lugar. A verdade, irmãos, é que já havia uma comoção muito grande ali no Egito. Havia uma comoção terrível ali no Egito, uma aflição muito grande, porque a destruição era tremenda. A destruição de casas, de lares, pessoas que haviam morrido, perdido suas vidas por causa da teimosia de Faraó e do seu povo, no caos econômico ali naquele país, a perda de safras, de frutas e grãos, ou seja, um prejuízo tremendo para aquela nação. Então os egípcios estavam completamente angustiados, completamente aflitos, eles estavam desesperados, havia uma comoção social ali no Egito. Acontece, amados, que só comoção social, só aflição, só angústia, só remorso, talvez por não ter obedecido às ordens do Senhor, não leva a nada. A pessoa fica angustiada, a pessoa fica preocupada, mas se ela não tomar uma atitude decisiva, profunda na sua vida, ela vai continuar cometendo os mesmos erros que os egípcios cometeram. Então, se nós sairmos lá do Egito e virmos aqui para o Brasil e pensando nos outros países que estão sofrendo essa calamidade da Covid-19, nós temos que pensar o seguinte, amados, nós precisamos pensar que o ser humano tem que chegar ao arrependimento. O ser humano precisa se arrepender, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, a criança precisam se arrepender, tomar uma decisão que os leve ao arrependimento, sofrer essa dor do arrependimento, que é uma dor gostosa, maravilhosa, porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, ele diz no livro de Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É isso que as pessoas precisam entender. Tem que haver um arrependimento sincero, um arrependimento profundo, que aproxime o pecador, ao seu Criador, que o leve até a presença do seu Criador, ao seu trono de graça e de misericórdia, para que os seus pecados sejam perdoados. Porque, irmãos, com certeza, depois que essa crise passar, as pessoas vão esquecer. Hoje as pessoas estão desesperadas e clamam a Deus, pedem a Deus, oram, rezam, cada um reza para o seu Deus.
E não é dessa forma que o Senhor quer, não é dessa forma que o Senhor pretende agir no meio da humanidade. O Senhor quer verdadeiro arrependimento, transformação de vida, para que então tempos melhores, tempos de refrigério possam acontecer, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Agora, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um ponto importante dos acontecimentos que se deram lá no Egito com relação às pragas que foram jogadas ali. Até então, até a 9ª praga, o Senhor, ele havia atingido o Egito, mas até onde os israelitas moravam, não havia acontecido nada de mal. A terra onde os israelitas moravam não foi atingida por nenhum tipo de praga. Deus livrou os israelitas das pragas. O Senhor, ele protegeu o seu povo. O Senhor, ele separou o seu povo. Então, da primeira praga até a 9ª, o povo de Israel passou incólume. Mas quando Deus resolveu mandar a 10ª praga, ele chamou Moisés e Arão e disse para que Moisés e Arão reunissem o povo e explicasse como seria a 10ª praga. O anjo da morte passaria por todo o Egito. O anjo da morte alcançaria todo o Egito, passaria inclusive na comunidade dos israelitas, no lugar onde os israelitas tinham residência. Mas também Deus instruiu, Deus ensinou para Moisés e Arão a maneira como os israelitas deveriam proceder para que pudessem ser livres daquela praga terrível, daquela praga trágica que alcançaria os primogênitos do Egito. Então o Senhor disse, olha, cada família vai matar um cordeiro e vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar na ombreira da porta da sua casa. E aí eu quero ler com os irmãos o capítulo 12, versículo 12 e 13 do livro do Êxodo, que diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O povo de Israel estava dentro do Egito, mas se cada um procedesse da maneira como Moisés e Arão os instruiu, passando o sangue do cordeiro morto na ombreira da sua porta, a praga não entraria em nenhuma das casas dos israelitas, somente atingiria a casa dos egípcios, como de fato aconteceu. A mortandade dos primogênitos do Egito, inclusive do filho do faraó, até o filho da serva. Todos os primogênitos morreram por causa da praga que se alastrou ali, naquele lugar. Porém, irmãos, nas casas dos israelitas não havia nenhum morto, não havia tragédia, não havia tristeza, havia somente alegria. Queridos, nós estamos vivendo essa pandemia, nós estamos vivendo essa expectativa toda, todas essas dificuldades, precisando nos afastar do convívio uns dos outros, não podemos acessar o nosso templo, estamos em casa
nessa quarentena, e nós precisamos agir dessa forma, precisamos seguir as instruções das autoridades constituídas, precisamos obedecer, precisamos ter bom senso, precisamos, amados, realmente estar afastados na nossa casa, no convívio dos nossos familiares, para que possamos mais tarde voltar ao normal, voltar ao convívio, à comunhão dos irmãos, cantarmos juntos, louvarmos o nome do Senhor juntos, sabendo que, amados, sabendo que o Senhor está conosco. Eu estou aqui em casa com a minha esposa, com a Eliana, que inclusive hoje está completando ano de vida, fazendo aniversário. Estou aqui com ela, com a Dâmaris e com a Ágata, e eu sei que os irmãos também estão junto com os seus familiares. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo música. Coloque, se você tem um rádio, ligue o rádio, coloque numa emissora evangélica. Se você tem uma televisão smart, se você tem internet em casa, coloque no YouTube e vá ouvir música de qualidade, música boa, para poder trazer consolo para o seu coração, fortalecimento para a sua alma. Evite estar assistindo o tempo todo esses programas jornalísticos que falam a respeito de mortes, de alastramento dessa doença, dessa pandemia, de formas, irmãos, que o Senhor está conosco, a sua presença é real em nossas vidas. O sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, está com certeza profundamente tocado, passado nas nossas portas, nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas famílias. O Senhor conhece aqueles que são seus, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja conosco, que nós possamos estar, amados, com o Senhor. Nós não estamos mais no Egito, nós já saímos do Egito e temos a proteção do nosso Deus, temos o amparo do nosso Deus todo-poderoso, o nosso Deus majestoso, o nosso Deus grandioso, o nosso Deus misericordioso. Ele vai nos poupar, e se Deus quiser, no dia 5 de abril nós estaremos de volta no nosso templo, uma comunhão gostosa, abraçando uns aos outros, dando um ósculo santo um no outro. E não se esqueça, irmão, não se esqueça, irmã, não se esqueçam, amados, que pelos caminhos da vida nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco. Oremos, amados. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esse momento tão precioso, tão maravilhoso que tivemos de compartilharmos a Tua palavra com os amados, com os Teus servos, com todo aquele que acessar esse canal, que essa palavra possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E a nossa oração, Senhor, é para que Tu possas proteger, é para que Tu possas livrar, é para que a Tua mão forte, Senhor, possa agir na vida do Teu povo. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa o esposo, abençoa a esposa, abençoa os filhos. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.